Alô, som. Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos, como de hábito, fazendo a nossa prece. Eu acredito que a diminuição considerável do estudo é que alguns trabalhadores devem ter desencarnado de ontem para hoje, depois do atendimento do Klaus, né? Depois de quase 9 horas trabalhando e atendendo 300 pessoas, creio eu que no meio da noite alguns devem ter desencarnado, né? Então nós vamos orar para todos eles que desencarnaram. Vamos então fazer a nossa prece. No show, hoje tinha o show. Vamos lá. Vamos buscando sintonizar com as esferas superiores, com aqueles que nós habituamos chamar de amigos espirituais e que outros tratam como guias, mentores, o que seja. A verdade é que esses irmãos maiores, digamos assim, velam, cuidam de nós, inspiram-nos, amparam-nos, protegem-nos. E nós, como deve ser, fazemos a nossa parte, de também sintonizar com eles, de também nos colocarmos à disposição mental, emocionalmente, para que essa egrégora de energias positivas possa envolver a todos nós, envolvendo-nos para que possamos nos sentir protegidos e, uma vez protegidos, possamos nos sentir mais felizes e, uma vez mais felizes, possamos contribuir com a felicidade alheia. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Que as bênçãos de Jesus recaia sobre todos nós, que assim seja. Muito bem. Sempre que nós temos a oportunidade, nós trazemos alguns temas que nós acreditamos bastante significativos, já que estamos sempre falando, ou vez ou outra falando, sobre a transição planetária. A editora Sintonia, ela apresenta para nós vários livros, em particular do José Lázaro, que abordam temas mais profundos e mais complexos, que tratam desses assuntos, da evolução da humanidade, da própria transição planetária, dos desafios que todos nós temos nessa busca diária de nos encontrarmos conosco mesmo, de encontrarmos o reino dos céus, o reino de Deus, que segundo Jesus habita em nosso mundo interior, mas também o desejo de sermos peças, instrumentos, ferramentas mais úteis para os espíritos superiores, colaborando com estes guias para a melhoria do planeta Terra. E principalmente, a gente sempre tenta aprender, porque é isso que os espíritos nos ensinam, a assumirmos as nossas responsabilidades. Em verdade, nós que estamos na Terra, não somos vítimas de coisa alguma, nem de ninguém, a não ser de nós mesmos. Considerando que o sofrimento, que a dor, sempre se encontra no campo das consequências e nunca no campo das causas, toda dor, todo sofrimento,
todo desafio mais difícil, foi arquitetado, foi planejado, foi plantado, foi semeado por nós mesmos em algum momento da nossa evolução. É interessante a gente lembrar que a gente se dá conta da misericórdia divina quando somos livres para plantar, mas também nos damos conta da justiça divina quando somos obrigados a colher. E esse equilíbrio entre misericórdia e justiça faz com que a gente caminhe na estrada da evolução. Dito isso, tem um time de futebol muito grande, que eu não vou dizer o nome, porque senão os corintianos vão ficar bravos comigo, que está ali à beira do rebaixamento. Não que eu, santista, esteja torcendo por isso, até por uma questão de dor de cotovelo, porque nós já caímos, né? Então se viu mais algum, sabe aquele negócio, né? A gente já está ferrado mesmo, e se mais alguém se ferrar, tudo bem. Mas não é com o Corinthians o problema, não. Vou falar do Corinthians, porque o Corinthians está ali, realmente à beira do rebaixamento. E por conta disso, denúncias envolvendo o time, algumas procedentes, outras não, e aí está sob investigação. E toda essa situação mais difícil do time do Corinthians fez com que a torcida reagisse. Agora, nas últimas semanas, invadiram lá o centro de treinamento, cobraram dos jogadores, cobraram do dirigente, do presidente do time, se manifestaram, se posicionaram, enfim. Os torcedores se sentiram incomodados, acertadamente, com a condição do time e reagiram numa demonstração de amor à camisa. Maravilhoso. Sabe o que é interessante? Que nunca na história do nosso país, nós trabalhadores pagamos tantas taxas, tantos tributos ao governo. Para se ter uma ideia, isso é um dado que saiu há pouco tempo, de janeiro a maio, nós trabalhadores já pagamos ao governo 1,2 trilhão de impostos. 1,2 trilhão de impostos. E não há uma reação, não há um posicionamento por parte da grande maioria. E aí a gente fica observando que o egoísmo às vezes faz isso. Enquanto o problema não me atingir, tanto faz. Enquanto eu estiver bem, tanto faz. Mas logo tudo mudará, porque a reforma tributária já foi aprovada pelos deputados, e você vai ver, quando você for vender uma casa, quanto é que você vai ter que dar de porcentagem para o governo. Aí talvez a gente acorde, talvez aí a gente desperte. E eu fiz uma brincadeira, que é uma brincadeira séria, comparando com o time do Corinthians, porque, e aqui eu estou generalizando, é óbvio, né? Porque às vezes nos falta, e quando eu digo nos falta, eu estou falando da maioria de nós, nos falta esse patriotismo de brigar pelos nossos direitos, falta essa iniciativa antes que a coisa piore, e depois que a coisa piora, depois que não tem mais jeito, aí a gente tenta reagir. E eu estou dizendo isso, fazendo um link com o que eu disse no início, não há vítima, nós é que na condição de sociedade vamos permitindo que certas coisas aconteçam. Muito bem, agora nós vamos para o tema. E hoje, eu pude fazer esse comentário porque hoje o tema está bem curto, para quem não se lembra, nós vamos fazer hoje a segunda parte do estudo que nós começamos na última sexta-feira, quando fizemos a palestra Alma em Terapia. Fizemos ali a primeira parte, aliás, nós fizemos 70% do estudo, e vamos concluí-lo hoje.
Então o estudo hoje está bem tranquilo, se ninguém fizer nenhuma pergunta. Vamos lá. São 3 ou 4 questões só. Em 1965, um advogado francês chamado André Geoffroy acreditou que ele tinha feito o negócio mais importante da vida dele, um negócio promissor, porque ele se apaixonou por um apartamento no sul da França, e esse apartamento era de uma viúva, que não tinha filhos e tudo mais, e ele fez uma proposta para ela, isso em 1965, que ele pagaria $500 por mês, até ela morrer, para que ela deixasse o apartamento para ele no testamento. $500 em 1965 era muito dinheiro. Mas por que ele imaginou que seria um excelente negócio? Porque a senhora já estava com 90 anos. E com 90 anos, que mais que ela poderia viver? 2 ou 3 anos? Ele pagando $500 por mês, provavelmente ela não demoraria muito para morrer, e o apartamento seria dele. Em 1995, esse comprador morreu de câncer e ainda estava pagando o apartamento, coisa que os seus filhos continuaram fazendo 2 anos depois, porque a senhora, dona do apartamento, viveu até os 122 anos. E até a data da sua morte, ele já tinha pago $175 mil pelo apartamento. Isso demonstra uma coisa muito simples, inclusive isso foi registrado na revista People. Se a gente entrar no Google e quiser saber mais detalhes dessa história, está lá. Isso demonstra o quê? Uma coisa muito simples, que nós deveríamos entender como natural, e que nós temos uma certa dificuldade. Nem sempre o planejamento vai acontecer de acordo com aquilo que a gente planejou. A grande verdade é que hoje em dia existe uma dificuldade muito grande, principalmente por parte dessa geração mais jovem, em lidar com as frustrações. Se é verdade que uma parte muito grande da depressão são consequências de eventos, de situações que nós trazemos de existências pregressas, também é verdade que um número muito grande de pessoas acabam desenvolvendo a depressão justamente porque não conseguem dar conta das suas vidas, ou melhor dizendo, não conseguem dar conta das frustrações, a coisa não acontecendo como eles querem que aconteça. E isso os leva para uma rebeldia e, consequentemente, para alguns transtornos que os fazem sofrer muito. E, evidentemente, isso pode acontecer conosco. Eu acredito, e é uma opinião pessoal agora, bem minha. Em minha opinião, existem algumas virtudes que são mais difíceis do que as outras. Evidentemente, a gente pode considerar que o amor está no top, em termos de dificuldade. Amar, mas não é assim a família. Amar o próximo, não é? Amar as pessoas, como se todas fossem nossas irmãs. Para nós, com certeza, essa é a mais difícil, porque Jesus nos convocou ao amor. Mas existem algumas outras que também são desafiadoras, como por exemplo o perdão. Perdoar. Mas não é perdoar alguém que falou mal de você, perdoar alguém que fez uma fofoca, isso é coisa simples, isso é tranquilo. Perdoar coisas mais graves, perdoar coisas pesadas, um pai, uma mãe que te procura 20 anos depois de tê-la abandonado, pedindo perdão, situações como estas. Então o perdão também é uma virtude difícil da gente desenvolver, e eu considero a aceitação ou resignação como uma das virtudes também extremamente difíceis da gente aceitar e trabalhar em nós mesmos. Ou seja, a resignação é quando eu entendo que aquilo é aquilo
é quando eu compreendo que aquilo é para o meu bem, é quando, mesmo não compreendendo a situação, eu compreendo as leis de Deus e aquilo deve ter alguma razão de ser, e eu vou continuar vivendo com a mesma fé, com a mesma alegria, com o mesmo amor pela vida, apesar de ter sofrido um golpe e ter ido à miséria, apesar do meu filho ter morrido num acidente de carro, apesar da minha mãe ter morrido de repente, do nada, com AVC, apesar de eu ter descoberto que tenho uma doença incurável e que vou viver apenas mais alguns meses. Isso é aceitação, isso é resignação. Está aí um grande desafio, que a gente precisa exercitar, porque se você começar a pensar na vida, estabelecendo, e a gente não deve fazer isso, senão a gente vai ficar ansioso. Eu estou fazendo isso agora só por uma questão de raciocínio do estudo. Estabelecendo um pensamento assim: como é que será que eu vou estar? Se é que eu vou estar por aqui. Como é que será que eu vou estar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 30 anos? Quando a gente vê uma pessoa mais idosa, com bastante dificuldade de locomoção, precisando de um andador, se esforçando para conseguir deitar na maca, às vezes nem conseguir deitar na maca, para o atendimento do Dr. Klaus, pessoas que estão lá com seus 85, 90 anos, e a gente fica pensando assim: se a gente chegar, porque aí já é o primeiro problema, você chegar, né, com tanta Coca-Cola, né, com tanto refrigerante, né, com tanta cerveja. Qual a cerveja que está em moda aí? Que eu nunca entendo cerveja. Fala uma cerveja boa aí. Heineken, né, com tanta cerveja boa aí no mercado. Primeiro desafio, você conseguir chegar a 80. E se você chegar, tem outro problema: como é que você vai chegar? Como é que você vai chegar? Eu fico pensando assim, ela vai ficar brava comigo, viu? A Carla com tanta dor, já pensou ela com 80 anos? Vixi. Não, é só para dar um exemplo, né? A única que está tranquila nesse sentido é a Célia, porque ela chegar, né, daqui 50 anos a Célia continuará assim, do jeito que ela é, sem nenhuma alteração. Brincadeiras à parte, não é algo que a gente tem que ficar pensando. É claro, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Já dizia Jesus: a cada dia basta o seu próprio mal, e é isso mesmo. Mas a gente está fazendo uma reflexão nesse sentido, para que haja um aproveitamento do hoje, para que a gente aprenda a viver bem hoje, porque a gente não sabe amanhã. É a mesma coisa do trabalho no bem. Como é bom trabalhar no bem, até porque você não sabe se amanhã você poderá trabalhar, se amanhã você estará aqui. Se tem uma coisa que a Covid nos lembrou, não é nos ensinou não, porque a gente sempre soube, mas se tem uma coisa que a Covid nos lembrou, naquela época em que as mortes aconteciam com muita frequência, é a fragilidade humana. Porque pessoas aparentemente saudáveis, numa semana pegava Covid, na outra entubava, na outra morria. E muita gente passou por isso. E não eram só pessoas que estavam debilitadas, jovens, pessoas relativamente saudáveis, que a princípio não tinham nada e de repente adquiriam um problema de uma forma mais grave e de repente desencarnava. E assim é a vida. Então que a gente pense bastante sobre essa questão, certo? Deu para entender até aqui? Então agora eu vou fazer uma pergunta filosófica, preste atenção. Quem já sabe a resposta, não estrague a brincadeira. Filosófica, hein? Altamente filosófica essa pergunta. Quantas patas tem um casal de patos? Pode responder, quem sabe não pode. Quantas patas tem um casal de patos? Quem é que sabe? Uma? Errou.
Vai, vamos para a primeira pergunta. Se vocês não sabem, eu não vou contar. Fica aí falando, viu, Carla? Fica aí soprando, viu? Fica aí soprando. Primeira pergunta. Das 3 que nós temos hoje. Primeira pergunta. O que fazer para não fracassarmos na encarnação que nós estamos vivendo? Assim, e a gente sabe que isso pode acontecer. Se não há um fracasso total, pelo menos em parte existe um fracasso. Mas, Aguinaldo, o que seria um fracasso? O que seria fracassar na encarnação? Bom, a gente sai do mundo espiritual com uma programação. E não é uma programação aleatória. Não tem quase nada aleatório na nossa vida. A família que você tem, os filhos que você tem, a família que você nasceu, a sua condição econômica, a cidade ou o país onde você mora, as probabilidades de desenvolver essa ou aquela doença, a idade que você vai desencarnar, tudo isso está dentro de um contexto de algo que foi cuidadosamente elaborado pelos benfeitores espirituais, porque tudo que nós vivemos aqui tem uma ligação direta com aquilo que já aconteceu conosco em existências pregressas, as necessidades evolutivas, os processos kármicos, as promessas que nós fazemos. Então, por exemplo, imagine alguém que reencarna com a sua mediunidade, uma mediunidade aflorada, seja ela qual for, de incorporação, de vidência, de audiência, de cura e tudo mais. E embora ela tenha sido durante a vida uma pessoa boa, cumpridora dos seus deveres e tudo bem, vai ficar faltando. Aí você poderia perguntar assim: tá, Aguinaldo, mas essa pessoa reencarnou, ela foi boa, honesta, cumpridora dos seus deveres, uma pessoa do bem, mas não quis trabalhar a sua mediunidade, não quis se envolver com isso. Qual é o tamanho do prejuízo? É um prejuízo muito grande? É um prejuízo médio? É um prejuízo pequeno? Porque convenhamos, essa pessoa não fracassou totalmente na sua encarnação, não, porque a encarnação dela não se resumia só à mediunidade. Ela tinha outras funções que ela desenvolveu bem, foi um bom marido, foi um bom pai, etc e tal. Aí é que está, o prejuízo de não ter trabalhado a mediunidade tem muito a ver com o que foi combinado, tem muito a ver com o que foi programado, tem muito a ver com aquilo que a pessoa trazia como débito, que ela solicitou a mediunidade como instrumento para amenizar os seus próprios tormentos e ajudar os outros. Tem uma relação direta, então cada um vai responder por isso mediante aquilo que foi desenhado segundo os benfeitores espirituais para ajudar a pessoa. Então, para muitas pessoas, creio eu, que não será um prejuízo tão grande, para outras pessoas será um prejuízo imenso, enorme. Então, e eu estou aqui dando apenas o exemplo da mediunidade. Outras situações também podem se tornar bastante graves e acabar pesando na nossa economia espiritual. Por exemplo, quanto será que custa para um espírito ter abandonado o filho quando nasceu e nunca mais tê-lo visto? E só se arrepender quando o filho já estava numa certa idade, que ele não tinha mais contato e não tinha como resolver a questão. Qual a gravidade disso? Isso vai depender, olha só, isso vai depender também, não só do que foi programado, mas o que aconteceu com aquele filho, os caminhos errados que ele tomou por conta da ausência do pai. Os traumas gerados a partir do afastamento do pai, que o espírito não vai responder diretamente, porque o filho, sendo um espírito em evolução, também tinha condições de contornar aqueles problemas e seguir em frente, mas vai responder indiretamente, porque quando você contribui com alguém para o crescimento desse alguém, mérito para você. Mas quando você contribui negativamente para a queda da pessoa, problema para você, porque teve o seu dedinho ali. Você pode não ter tido uma responsabilidade direta, mas você de alguma forma contribuiu para aquela situação dolorosa que a outra pessoa está vivendo. Então olha como a nossa situação espiritual pode se comprometer. Aí alguém vai dizer assim: não, mas não tem problema,
O espírito tem várias encarnações, aí não tem limite. Se ele fez uma besteira dessa, aí tranquilo, na outra encarnação ele reencarna e resolve. É verdade. Só que a gente não pode esquecer que não mais dentro daquele contexto, que é uma coisa que a gente explica com uma certa frequência. Porque a oportunidade que você perdeu, aquela você perdeu, aquela você não tem mais. Como orientam os espíritos, né? Você terá outra oportunidade, aquela você não terá mais. Porque se você não fez uma caridade no dia 1º de janeiro de 2024, você não terá essa oportunidade de novo. Por quê? Porque você nunca mais terá na sua vida um 1º de janeiro de 2024. Você pode ter outra, 1º de janeiro de 2025, 2026, 2027, outras, mas aquela perdeu, aquela passou. E você terá, graças à misericórdia divina, sem dúvida alguma, outras possibilidades de evolução. Só que agora o contexto fica mais difícil, porque aquela velha história, oportunidade perdida, pesa contra você numa próxima encarnação. Oportunidade perdida é um elemento dificultador para a próxima encarnação. Por quê? Porque Deus é justo. E não dá para você jogar uma possibilidade fora e depois retomá-la da onde você parou com as mesmas situações facilitadas que você teve e não soube aproveitar. Deu para entender ou não? Deu, né? Então eu poderia coloquei aqui 4 itens de risco que podem nos fazer perder em parte a nossa encarnação. Quantas patas tem um casal de patos? Aí, parabéns. Quem foi que respondeu? Foi a Fernanda? Quem foi? Foi você, Gabriela? Você... Ah, muito bem, parabéns. Você acertou, né? Você acertou. Você vai ganhar um carro 0 quilômetro, tá? Você está ouvindo, né? Que estão soprando aí atrás, né? É a Carla. A gente leva a Carla com a gente para passear nas palestras e depois ela sai fazendo fofoca das coisas que a gente conta, né? É um problema. É isso mesmo, é 5, você acertou, parabéns. Eu não, é que cada um raciocina e pensa, eu vou ficar dando trabalho. Então tá bom, vamos lá. Não, tem um monte de coisa que eu também não entendo. Se preocupe não, isso é normal. Tem um monte de coisa que os espíritos falam que eu não entendo bolufas do que ele está falando. Eu tenho que pensar, tenho que raciocinar. Isso que é legal, né? A gente aprender. Um casal de patos tem 4 patas. 2 patas da pata e 2 patas do pato, 4. Como o pato tem uma esposa que é pata, então você tem as 4 patas do casal mais a pata que é a esposa. Então o casal de patos tem 5 patas. Deu para entender agora? Simples assim, é muito simples, certo? É muito simples depois que a gente explica, né? Depois que a gente explica é muito simples. Bom, vamos lá. E para que isso serve para o estudo? Para nada. Não é para nada, não serve para nada. Por que isso serve para nada? Eu só estou brincando com vocês, para dar risada. Pronto, Célia, obrigado pela ajuda. Para dar risada, para a gente fazer o estudo mais alegre, não é? Para ficar, não é? Esse é o objetivo de uma palestra, de um seminário, dessas brincadeiras gostosas, não é? Que tem como finalidade, só que seria interessante, e a gente tenta fazer isso, nem sempre a gente consegue, conectar a brincadeira ou conectar a piada com um assunto sério que vem depois. Normalmente quando você brinca, e você pode brincar por brincar, como eu estou fazendo aqui, é só uma brincadeira, não tem nada a ver com o tema, ou você pode brincar trazendo elementos chaves num tom bem-humorado, quando você está tratando de um assunto sério, né? Você está falando de perda de entes queridos, aí você se lembra de uma anedota de um morto, de um velório, né? De um cemitério, aí o pessoal ri, descontrai, e a gente consegue colocar mais alguma coisinha. Bom, riscos de comprometer a encarnação. Não vou usar o termo perder não, que ele é muito forte. Primeiro risco, ceder às inclinações. Para onde cai a árvore? Para onde cai a árvore? Para baixo? Não necessariamente. Para baixo ela vai cair,
mas ela cai para onde ela se inclina. Para onde a árvore inclina-se, é para onde ela vai cair. Isso quer dizer o quê? Que cuidado com as suas inclinações, porque são as inclinações que você tem, trazidas do passado, que pode fazer você cair. Sim? Então, é por isso que uma das coisas muito importantes que a gente tem que fazer é ter essa dimensão, e qualquer um pode fazer isso sozinho. Para isso não precisa de terapeuta, a gente faz sozinho. Você vai fazendo uma autoavaliação e vai conseguindo perceber para onde é que você inclina. Para o apego, para o orgulho. Eu me inclino mais para o egoísmo. Você vai perceber, porque você vai analisando a sua vida, e você vai analisando o seu comportamento. Você diz, puxa vida, se eu não tomar cuidado com isso, eu vou me inclinar para isso daqui e vou perder uma parte da minha encarnação. A preguiça, eu tenho uma inclinação para a preguiça, eu devo a última encarnação ter passado dormindo, e é verdade. É o caso das pessoas que dormem em palestra. Tem gente que dorme em palestra, não tem? Não tem? Aí às vezes você fala alto, a pessoa acorda com susto, né? Aí me perguntaram assim outra vez, Aguinaldo, porque é brincadeira isso, tá? A gente aprendeu, e a gente aprendeu faz tempo, com o André Luiz, isso não é brincadeira, é brincadeira que eu vou dizer depois. A gente aprendeu com o André Luiz que existem muitos adeptos de algumas religiões, por exemplo, aquelas que creem, que ensinam que Jesus vai voltar, que estas pessoas após a desencarnação, elas têm uma dificuldade muito grande em despertar do outro lado, porque tem uma concepção mental, elas têm uma crença, que para elas despertarem, Jesus tem que estar ali, e qualquer outro benfeitor que vai acordá-las, algumas delas, não vai conseguir. E André Luiz fala em um dos seus livros, eu não vou me lembrar aqui qual agora, pavilhões inteiros, de pessoas que desencarnaram, tinham lá os seus méritos, mas que permaneciam dormindo. E aí me perguntaram assim, e o que acontece com essas pessoas se elas reencarnar assim? Eles são as pessoas que dormem nas palestras, elas já reencarnaram dormindo e continuam dormindo aqui. Então a preguiça é uma inclinação que pode fazer a gente perder a encarnação. Então a gente tem que prestar atenção para onde que a gente se inclina. Segunda coisa, fixar-se no negativo. Fixar-se no negativo, isso é um problema. Outro dia eu estava assistindo um desenho do Snoopy. Vocês lembram do desenho do Snoopy? E um personagem lá, amigo do Snoopy, esqueci o nome dele, fala assim para o Snoopy, como que é o nome do amigo? Como? Eu ouvi aí? Não? Charlie Brown, esse mesmo, Charlie Brown, muito bem, é esse mesmo. Você assistiu Snoopy? Eu desconfiei. E eu assisto Simpson. Não, mentira, assisto nada, eu estou brincando. Eu assistia muito a família Dinossauros, né? Lembram? Os Thundercats, o He-Man, né? O He-Man. Quem mais? Tinha a irmã do He-Man, né? Isso. Época boa, né? Dos bons desenhos, fala a verdade, né? Caverna do Dragão, né? Você sabe que outro dia eu estava assistindo alguns episódios da Caverna do Dragão e eu fiquei assim receoso de uma coisa. Eu estou desconfiado, a gente nessa luta, tanto problema, o mundo acabando. Eu estou desconfiado que o mundo acabou em 2002 e a gente foi que não subiu. Eu acho que quem tinha que ir foi, a gente ficou aqui, a gente está igual o pessoal da Caverna do Dragão. E vocês sabem que o Vingador era filho do Mestre dos Magos, né? Que o grande vilão da história não era o Vingador, era o Mestre dos Magos. O último episódio da Caverna do Dragão fala isso. Bom, vamos voltar para o Snoopy. Vamos parar de nostalgia aí, então a gente vai se sentir velho, né? E aí esse personagem, amigo do Snoopy, ele disse assim, nossa Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy diz assim, pois é, os outros dias não. E os outros dias não. Então vamos para os outros dias. Não vamos se fixar no que é negativo. Um dia eu vou morrer, mas os outros dias não. Os outros dias eu tenho a minha disposição para fazer o que eu posso, para fazer o que eu quero, em favor do próximo, em favor de mim mesmo. Isto é conseguir não se fixar naquilo que é negativo.
porque é muito complicado isso. A gente se fixar no que é negativo, vai gerando para a gente uma energia negativa, vai atraindo para a gente mais energia negativa. Aí eu sei que alguém vai dizer assim, e é verdade: poxa, Aguinaldo, mas a vida, difícil do jeito que ela é, complicada como ela é, e vários aspectos diferentes, é só você levantar de manhã, não precisa muita coisa. É muito difícil a gente se fixar no que é positivo, né? É verdade, tem razão, é assim mesmo. Mas aí é que está a luta. O que disse Jesus? Ganhará o reino dos céus aquele que perseverar até o fim. Então a gente vai nessa tentativa, a gente vai nesse esforço. Você pode até não conseguir, mas você vai fazendo o esforço para tentar. Então essa é a segunda coisa que pode complicar a nossa encarnação. Terceiro, culpar os outros. Culpar os outros. Outro dia eu li uma frase, eu não lembro de quem é o autor, e dizia assim: se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Se não puder transformá-la, transforme-se. Se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Vai lá, transforma. Mas se você não puder transformar a situação, transforme a você mesmo. Que esse é o convite de todos os dias. Por isso que a gente tem que trabalhar muito uma coisa chamada reeducação emocional. Por quê? Porque assim, se você achar que o mundo está feio, que o mundo é horrível, eu sinto decepcioná-lo, o mundo vai continuar do mesmo jeito, ele não está nem aí para você. Se você achar que as pessoas são perversas, que as pessoas são ingratas, que as pessoas não merecem o seu amor, problema seu, as pessoas continuarão do mesmo jeito. Se você achar que Deus é injusto, que as leis dele são muito rígidas, que não devia ser assim, problema seu, também isso não vai mudar porque você acha que está errado. Então só sobra uma opção: mudar a nós mesmos. Não é mais você esperar que a situação mude, não é mais você esperar que o outro mude, é você estabelecer a mudança em você. Em você. A situação continua lá, você transforma você. E o que é transformar você? O modo de olhar, o modo de agir, o modo de reagir, o modo de se posicionar, a hora de dizer sim, a hora de dizer não, todas essas coisas que no geral a gente deve aprender. E a última, não entender o significado da vida. São 4 coisas que também podem nos comprometer. Quando eu não entendo por que eu estou aqui, quando eu não entendo o valor, por exemplo, do desprendimento, quando eu não entendo o valor do bem. Outro dia uma pessoa me dizia assim, deixa eu ver se eu lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Eu não lembro a pergunta que eu fiz, só que a pessoa me respondeu assim, a resposta eu lembro. A pessoa disse assim: eu me emociono, eu fico feliz, gera em mim uma satisfação íntima. E ela estava dando um exemplo: quando eu vejo aquelas pessoas do domingo pegando a marmitex, saindo felizes, aquelas pessoas que vão levar o alimento para casa, que vão ter o que comer, nossa, aquilo me gera uma satisfação íntima. Esta pessoa e tantas outras pessoas que também têm essa percepção entenderam o sentido da vida. O que é essa satisfação íntima? É a sensação do dever cumprido, da solidariedade, da caridade, de poder amenizar o sofrimento alheio e com isso ser mais feliz. É isso, nós entendemos o significado da nossa vida. Quando a gente vai para esse lado espiritual, é porque a gente compreendeu isso. O que significa ter a vida sob controle? 3 coisas. Primeiro, o entendimento que você não está no controle. Esse é o primeiro ponto. O que significa ter o controle da vida? O entendimento que você não está no controle. Sim, mas eu estou no controle de algumas coisas. Do que você pensa, você está no controle. Do que você faz, você está no controle. Como você reage, você está no controle. Fora isso, nada. As pessoas não estão no seu controle, os acontecimentos não estão no seu controle, tudo que te envolve, que não diz respeito ao seu mundo interior, não está no seu controle. Você não tem um controle sobre uma pessoa, se ela vai lhe trair ou não. Você não tem um controle se a outra pessoa que você ama tanto, se ela vai lhe amar ou não. Você não tem um controle de uma pessoa que você fez muito bem, se ela vai ser grata ou ingrata a você. Tem esse controle? Não.
A gente vai imaginando que isso não vai acontecer, não é? A gente vai imaginando que tudo vai dar certo, mas a gente não sabe. Ah, mas eu não imaginei que fulano ia fazer isso comigo. Rapaz, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Quantas vezes você faz uma coisa, fala uma coisa, e não passa assim 2 horas, você começa a pensar assim, já deve ter acontecido com vocês, nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça na hora que eu fiz isso? Se você não sabe o que você é capaz de fazer, você acha que você vai adivinhar o que o outro é capaz de fazer? É uma ilusão, é uma ilusão. Sabe aquela frase velha, antiga, que a gente não pode dizer assim, desta água eu não beberei? Pois é mais ou menos isso. Então, eu não tenho controle de um monte de coisa, de um monte de acontecimento, que vão acontecer à minha revelia. Um monte de situação na minha vida vai acontecer, independente do que você faça, independente do que você acredita, que vai mexer com você. Eu estava assistindo uma reportagem e eu conferi para ver se era verdadeira, tá? Não é fake news não. Vocês devem ter assistido também, é da época da terceira idade aqui que nos assiste, salvo uma ou outra exceção. Vocês lembram daquela série americana, passava em TV aberta, não é em canal fechado não, Eu, a Patroa e as Crianças? Lembram dessa série? Então, o ator principal, isso é recente agora, o ator principal daquela série, que eu não lembro o nome, ele descobriu uma doença incurável, muito grave e incurável. Em poucos meses, ele se revoltou, vendeu tudo que tinha, roupa, calçado, carro, casa, tudo, dividiu o dinheiro com todos os mendigos que ele encontrou na rua, se vestiu de mendigo e foi morar na rua. Pode pesquisar no Google, vocês vão encontrar a reportagem sobre esse ator, que embora eu não lembre o nome, é muito conhecido nos Estados Unidos. Pois é, quando é que ele poderia imaginar que viveria uma situação como essa, não é? E aí é que está o problema, que a nossa fé, a nossa sabedoria, ela é testada nesses momentos. Na hora da dificuldade é que a gente é avaliado, e aí a gente pode ter um problema muito sério se a gente não amadureceu até ali. Segundo, ter controle sobre o seu medo, lei de Murphy. Quanto mais você teme que algo lhe aconteça, há uma probabilidade maior de que aquilo aconteça, porque quando você tem um medo sem controle, você atrai para você. Você tem um medo que é natural e bem-vindo. O medo é um aliado, é um medo que faz você olhar na rua antes de atravessar, medo de ser atropelado. Quem não tem medo não é corajoso, é suicida, é inconsequente. Então nós precisamos do medo, como todos os outros sentimentos, até a raiva, porque a raiva pode gerar em você indignação, e gerando indignação, em vez de você defender o Corinthians, você vai defender o Brasil, né? Olha só, e pode defender o Corinthians também, coitadinho, né? Vamos defender o time aí. Eu tenho muitos amigos corintianos, eles ficam bravos quando eu falo essas piadas do Corinthians, mas não é piada, a gente está vendo a situação. Então, todos os sentimentos são bem-vindos quando bem canalizados. E por último, nessa pergunta, o controle dos impulsos. Eu digo assim para as pessoas, hoje eu estimilo as pessoas a ficarem casadas. Quem estiver viúvo ou viúva, separado ou separada, eu sinto muito dizer, mas a situação do seis está complicada. Está muito complicada. Deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Vou fazer uma revelação agora. O Espírito Santo está me falando aqui. Gente, Tinder não é para casar não. Não vai buscar relacionamento do Tinder. Tinder não é para isso. Não é para constituir família. Tinder é para outra coisa, tá bom? Depois vocês conversam com o tio Aguinaldo ali, que alguém não entendeu, eu explico melhor. Tinder não é para casar. Então você pega o coitado dos homens, o que eles vão encontrar? Tem exceção. Mulheres histéricas, neuróticas e superficiais. E as mulheres, o que vão encontrar? Homem que cuida de sambambaia e que fala todes. Rapaz, fica casado, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, vê se você resolve a situação, não vai para esse mercado que a coisa está feia aí fora. A coisa
Rapaz, o que você mais tem hoje, agora ó, falando mais sério, psicologicamente, mulheres também, mas homens infantilizados, muito infantis, sobre uma série de perspectivas da vida. E aí a mulher vai ter um cara lá infantilizado, né? Ah, barata! E não mata nem a barata, não. Se o teu marido não matar a barata, meu filho, não. Agora, se for rato, não, aí tudo bem, dá um desconto, porque rato é perigoso. Rato é perigoso, rato eu também não mato. Não, rato, não, rato tá certo, agora barata não. A última pergunta, que de certa forma sintetiza o que nós estamos falando aqui. Por que problemas semelhantes provocam reações diferentes? Por que problemas semelhantes provocam reações diferentes? Muito simples. Nós temos os valores que são estabelecidos normalmente pela nossa família, pela religião, pela sociedade que nós vivemos. Nós criamos valores, os valores vão se modificando, né? Lá na época dos nossos avós, tinham determinados valores. Hoje os valores se modificaram, então você tem os valores. Aí você tem o valor pessoal, que é aquilo que o indivíduo, para além dos valores que ele adquiriu, o seu valor pessoal, né? Se ele é mais emotivo, menos emotivo, quebra lá um copo que ele gostava muito, tudo bem, compra outro. E a outra pessoa vai chorar 2, 3 dias. Quebrou o copo que eu amava. Isso é uma xícara dos Santos, que a Célia quebrou aqui. A Célia quebrou a taça dos Santos, que eu bebia a água que ficava aqui debaixo, que ela disse que foi sem querer, mas ninguém acredita nisso. Eu já consultei os espíritos a esse respeito, eles disseram que não foi sem querer, que ela fez de propósito. E aí você fica uma semana chateado, emotivo, não é? Mas aí é o valor de cada um. E aí você tem a faixa evolutiva de cada pessoa, você tem a evolução de cada um. Então você pega os valores estabelecidos por esses critérios, o próprio valor do indivíduo, que também está conectado à sua evolução, né? E a sua condição do que ele traz como bagagem. Aí você soma, você subtrai, e o resultado é como aquela pessoa lida com a vida, desta forma ou daquela forma. Então eu posso dizer assim, para dar um exemplo bem simples: perder entre aspas, tá? Perder um ente querido é doloroso para todo mundo, sim ou não? Sim. Há pessoas que sofrem, se reerguem e seguem a vida. Há pessoas que entram em depressão e nunca mais vivem, e passam a viver, sob o ponto de vista emocional, uma vida vegetativa. Qual é a diferença? A condição evolutiva de cada um, os valores de cada um, é isso que vai fazer a diferença. E é assim com cada um de nós. Nós estamos aqui na mesma doutrina, estamos nesse momento reunidos no mesmo salão, todos nós aqui acreditamos em Deus, todo mundo que está aqui, embora os seus defeitos, são pessoas de bem, porque senão não estariam aqui. Estamos tentando melhorar, todo mundo. Agora, cada problema vai parecer mais grave ou menos grave para cada um, quando acontecer. Como é que a Célia vai reagir a isso? Como é que a Carla vai reagir àquilo? Como é que a Lenita vai lidar com aquilo? Então, aí são os valores alcançados por cada um, o nível evolutivo de cada um, que vai determinar esta questão, certo? Porque é aquilo que nós aprendemos desde sempre. Somos espíritos em níveis diferentes de evolução, né? E cada um de nós age e reage de formas diferentes, né? Eu fiz um seminário outro dia e estragaram a minha brincadeira, porque era para todo mundo responder que não, e como eles não me conhecem bem, responderam que sim. Eu perguntei assim: vocês acham que eu, Aguinaldo Paviani, que está aqui fazendo a palestra para vocês, é um espírito de luz, sim ou não? E todo mundo, sim. Não era para falar isso, cara, estragou minha piada, né? Porque, olha que coisa interessante, a gente vai fechar aqui, tá? Vamos encerrar aqui. É uma coisa interessante, eu ou qualquer um de nós, tá? Porque eu que estou falando agora, eu posso levar luz
para muita gente sem ter luz, certo? Enquanto eu estou falando aqui, e vocês estão assistindo, eu estou levando a luz do conhecimento, da sabedoria, às vezes do amor, a depender do tema, para vocês. Mas é uma luz emprestada do mundo espiritual superior, que passa por mim e eu transfiro a vocês, não é minha. Então eu posso ser uma pessoa que semeie luz para as pessoas e desencarne e fique na escuridão, porque a luz que eu semeei para os outros eu não consegui deter em mim, tá? É por isso que muito espírita está enroscado do lado de lá, certo? Quando eu consigo fazer aquilo que Jesus pediu, fazei brilhar a vossa luz, aí sim, eu tenho amor, eu tenho energia do bem, eu tenho luz, e eu estou projetando para vocês, eu estou doando de mim, mas na maioria das vezes eu não tenho, eu sou intérprete, por isso que eu fiz a brincadeira, que realmente não era assim, era não, a maioria das vezes nós não temos, nós estamos ali com uma luz emprestada da espiritualidade amiga, estamos, seja num passe, seja numa mediunidade, seja num trabalho como o Dr. Klaus, e aquela luz está passando por nós, e tomara que com o passar do tempo, vá ficando um pouquinho de luz na gente, para que a gente possa também desenvolver a nossa luz, e aí sim, dar da gente mesmo, e não aquilo que é emprestado da espiritualidade, que a gente consiga fazer isso. Muita paz, muito obrigado, e até a próxima. Estou me lembrando aqui de agradecer o canal, muito obrigado ao pessoal que está aí nos acompanhando, valeu.